Olá, paranoicos! Hoje estou trazendo esse vídeo para vocês, onde mostra as coisas mais bizarras que o Vaticano tentou esconder do mundo, desde coisas paranormais até extraterrestres. Lembre-se, nem todas as coisas mencionadas nesse vídeo foram confirmadas. Porém, todas essas informações estão documentadas lá por algum motivo. Acompanhem o vídeo que foi extraído do canal Origins Explained. Deixarei o canal original na descrição do vídeo. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar para melhorar seu algoritmo. Até mais. 10. Livros desaparecidos da Bíblia. No ano 1684, o Vaticano removeu 14 livros da Bíblia. Até hoje, não há explicação sobre o motivo, e o Vaticano está mais satisfeito com a população em geral não sabendo. Originalmente havia 80 livros na Bíblia quando foi traduzida do latim para o inglês em 1611. Hoje em dia, há apenas 66. Os livros ausentes são conhecidos como apócrifos, que em grego significa oculto. Os livros ausentes incluem Esdras, Tobias, Judite, a Sabedoria de Salomão, o Cântico dos Três Jovens, Bel e o Dragão, Macabeus e a Oração de Manassés. Ainda mais estranho é que o nome de Jesus era escrito Jesus antes de esses 14 livros serem removidos. A igreja mudou a pronúncia e a grafia. Se nunca tivessem mudado nada, você pronunciaria o nome de Jesus como Yehoshua. Por que esses livros misteriosos foram removidos? Existem muitas teorias. Alguns dizem que o conteúdo dos livros não se encaixava na narrativa da Igreja Católica Romana, e por isso foram simplesmente retirados. Alguns acreditam que eles tornavam a Bíblia muito longa e confusa, então foram removidos. Mas não há uma resposta real. Nenhum dos livros era particularmente nefasto e eles não parecem incluir nenhum segredo, mas, por qualquer motivo, a Igreja Católica escolheu removê-los da Bíblia para que a Palavra de Deus fosse exatamente o que eles queriam que fosse. Número 9. Influências alienígenas. O professor russo Heinrich Ludwig alegadamente teve acesso aos arquivos secretos do Vaticano na década de 1920 e encontrou algumas informações extremamente perturbadoras. Antes de continuar, lembre-se de que isso nunca foi 100% confirmado. A história tem circulado por quase um século, mas não temos evidências de que Ludwig esteve dentro dos arquivos secretos. A história conta que Ludwig foi permitido entrar nos arquivos, onde descobriu mais de 53 milhas, 85 quilômetros de prateleiras e 35 mil volumes de catálogos. Havia documentos de mais de 12 séculos da história europeia. Enquanto ele percorria os corredores aparentemente intermináveis de textos antigos, começou a encontrar coisas que não faziam sentido. Havia documentos que discutiam como alienígenas haviam influenciado todas as civilizações mais antigas do mundo. Dos egípcios aos maias. Ele também supostamente encontrou registros históricos de armas do tipo nuclear sendo usadas em tempos antigos. Um texto explicava como as muralhas da Babilônia foram derretidas por uma arma que emitia temperaturas monstruosas. O professor nunca foi capaz de sair do Vaticano com esses documentos, então, convenientemente para sua história, ninguém além dele jamais os viu. Ainda assim, é interessante que a informação sobre extraterrestres visitando sociedades antigas e ajudando-as a progredir se encaixa com a evolução conhecida da sociedade. No quarto milênio antes de Cristo, os sumérios passaram de um grupo de caçadores primitivos para construir muros, abrir canais de irrigação e inventar um sistema de escrita. Pode muito bem ser que os alienígenas os tenham ajudado e que o Vaticano tenha sabido disso o tempo todo. Por outro lado, o professor Ludwig pode ter apenas gerado uma farsa. Número 8. O Anticristo. Em 2010, o reverendo Gabriel Amorth tinha 85 anos. Ele também era o principal exorcista no Vaticano, com um histórico de tratar mais de 70 mil casos de possessão demoníaca. Ele tinha um pequeno escritório no terceiro andar da cidade do Vaticano, onde atuou como um exorcista real por 25 anos. Em uma entrevista ao jornal italiano La Repubblica, o reverendo defendeu seu trabalho e admitiu livremente que acredita que o diabo é um espírito puro e invencível do mal.
Ele também disse aos repórteres que o diabo pode falar muitos idiomas, pode se transformar à vontade e pode se manter escondido quando necessário. O próprio fato do Vaticano ter sancionado mais de 70.000 exorcismos é bastante chocante. Mas talvez ainda mais chocante é que quando o reverendo discutiu um ataque pelo diabo em 1981. Gabriel Amorth afirmou que o diabo infiltrou-se no Vaticano e tentou atacar diretamente João Paulo II. E então, em 2008, o diabo voltou a entrar no Vaticano e possuiu uma mulher ítalo-suíça chamada Susana Miolo. Na véspera de Natal, ela tentou empurrar o Papa Bento XVI, mas foi impedida pela Guarda Suíça Pontifícia. No ano seguinte, ela voltou na véspera de Natal, durante a Missa do Galo, e derrubou o Papa. É muito provável que Susana estivesse apenas sofrendo de algum tipo de doença mental. Mas, segundo o reverendo, ela era uma serva do diabo. O reverendo faleceu em 2016, deixando um legado bastante bizarro de paranoia demoníaca no Vaticano. O que você acha? A mulher estava genuinamente possuída? E número 7. Os 3 segredos de Fátima. O Vaticano pode parecer uma simples organização religiosa por fora, mas eles são muito mais místicos do que as pessoas percebem. Eles têm suas profecias e seus segredos, a maioria dos quais prefeririam que os de fora não soubessem. A maior de todas as profecias foi entregue em 13 de maio de 1917. 3 jovens pastores portugueses foram visitados por uma aparição da Virgem Maria. Eles foram visitados 6 vezes entre maio e outubro. Durante essas visitas, a Virgem Maria deu às crianças 3 segredos proféticos. Esses segredos eram visões apocalípticas do fim do mundo. Após ouvir sobre como o Vaticano acredita estar sob ataque constante do diabo, não deve surpreender que eles levem essas profecias secretas muito a sério. Lúcia Santos tornou-se a porta-voz das 3 pastoras. Em 1941, ela finalmente revelou ao Vaticano 2 das profecias secretas. Eles foram escritos e levados embora. Em 1943, o bispo de Leiria pediu para revelar o 3º segredo, mas Lúcia recusou. Ela disse que não achava que Deus estava pronto para que ela revelasse o segredo ainda. Mas mais tarde, naquele ano, o bispo teve o suficiente e ordenou que Lúcia o escrevesse. Ela o fez, mas selou em um envelope com instruções para não abri-lo até o ano de 1960. O primeiro segredo foi revelado por Lúcia em suas memórias como uma visão do inferno. É bastante gráfico e terrível, e não precisamos entrar em detalhes aqui. O segundo segredo tinha a ver com a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Ela previu que a Primeira Guerra Mundial terminaria, mas que outra guerra rapidamente seguiria se os homens continuassem a ofender a Deus, e nisso ela estava certa. O terceiro segredo é altamente controverso. Ela deu uma descrição vívida da perseguição dos cristãos no século XX e XXI, juntamente com uma visão do Apocalipse. Mas há muitos que acreditam que o Vaticano não publicou o que Lúcia escreveu, mantendo seu segredo para eles mesmos e inventando algo para satisfazer o público. Número 6. OVNI sobre a cidade do Vaticano. Em 2007, um misterioso disco laranja foi avistado pairando sobre o Vaticano. Testemunhas viram o que só pode ser descrito como um pires prateado e laranja brilhante, em plena luz do dia, pairando sobre a cúpula da Basílica de São Pedro. Foi fotografado, muitas pessoas diferentes o viram, e então todas as menções sobre ele desapareceram. Tão rapidamente quanto chamou a atenção dos cidadãos ao redor do globo, o OVNI que visitou o Vaticano saiu da memória de todos. Mas isso não muda o fato de que aconteceu. Algo estranho e aparentemente alienígena pairou sobre o Vaticano por vários minutos em 2007. O mistério é tentar descobrir o que era e o que queria. Se considerarmos por um momento que isso realmente era uma nave alienígena e que estava apenas espreitando acima do Vaticano, temos que supor que eles já se conheciam. Pode ser que o Vaticano já tenha conhecimento sobre extraterrestres há séculos. A nave pode ter estado deixando um dignitário para se encontrar com o Papa. Pelo que sabemos, o próprio Papa poderia ser um alienígena. Mas é claro, tudo isso é apenas especulação. Havia algo estranho no céu naquele dia, mas ninguém tem como saber se realmente veio do espaço sideral. Você realmente acha que o Vaticano está em contato com seres extraterrestres? Deixe-me saber suas teorias nos comentários. Não importa o quão loucas sejam.
E não se esqueça de se inscrever antes do final do vídeo. Número 5. O Evangelho Perdido. Alegadamente existem evidências escritas de que Jesus Cristo se casou com Maria Madalena e teve filhos. As evidências vêm na forma de um manuscrito do século VI, quando foi traduzido do grego para a antiga língua siríaca. O manuscrito supostamente conta a história de Jesus Cristo como adulto, o que nunca foi discutido na Bíblia. Vemos seu nascimento e sua morte, mas não os 30 anos entre esses eventos. O manuscrito conta a história de Jesus Cristo como uma pessoa sexual que se apaixonou por Maria Madalena e teve alguns filhos. Isso é obviamente controverso por várias razões. Em primeiro lugar, o manuscrito é pouco confiável. É uma verdadeira obra que estava na Biblioteca Britânica, mas ninguém sabe realmente de onde veio ou exatamente quando foi escrita. Além disso, o manuscrito retrata Maria Madalena como a filha de Deus e a corredentora da humanidade. Em outras palavras, ela era tão importante para a história quanto Jesus. Mas isso obviamente não agradaria ao Vaticano, que queria pintar Jesus como alguém imaculado e tornar os cristãos puritanos. Muitos historiadores acreditam que Jesus pode ter levado um estilo de vida muito mais humano do que o Vaticano quer que você pense. Número 4. Lucrando com a hipocrisia. O Vaticano frequentemente prospera com coisas nas quais eles não acreditam. Eles têm uma longa história de riqueza, ativos enormes e poder, e influência financeiros, apesar de serem uma entidade religiosa. Por exemplo, você provavelmente não sabia que o Vaticano investiu milhões de euros na produção do filme Rocketman. Isso parece um conflito de interesses, considerando que Rocketman foi um filme sobre Elton John encontrando felicidade em seu casamento com seu marido David, um relacionamento extremamente desaprovado pela igreja. Mas, embora fosse isso que o filme tratasse, o Vaticano não teve problema em investir aproximadamente US$ 1 milhão para que ele fosse feito, garantindo assim uma parte dos lucros. Mas é um pouco mais complicado do que isso. A Secretaria de Estado está sempre investindo dinheiro. Neste caso, eles investiram dezenas de milhões no Centurion Global Fund. Este fundo continuou a apoiar vários filmes em Hollywood. Esses investidores devolveram dinheiro ao Vaticano. O Vaticano provavelmente não sabia exatamente no que estava investindo, mas não se importou em receber o dinheiro. Número 3. O julgamento do homem morto. No ano de 897, o Papa Estevão VI passou por muitos problemas para levar um morto a julgamento. Foi uma das coisas mais bizarras que o Vaticano já fez. Pelo menos que sabemos. Os restos mortais do antigo Papa foram julgados por seu sucessor. O Papa Formoso já estava morto há alguns meses e não tinha como se defender ou defender sua honra. No entanto, ele foi desenterrado, vestido com trajes e colocado no trono papal para receber justiça. Um diácono foi até nomeado para falar em nome do cadáver. O que se seguiu parecerá loucura. O Papa Estevão VI acusou o antigo Papa em frente a uma audiência e lançou palavras a ele como se estivesse gritando com uma pessoa viva. O Papa morto, ao final do julgamento farsesco, foi considerado culpado de usurpar o papado. Em outras palavras, ele roubou o trono do Papa. Stephen VI então teve todos os seus atos, enquanto oficialmente o Papa declarado nulos e sem efeito, tudo que o Papa Quatro Narizes havia feito foi desfeito. 3 de seus dedos foram cortados e seu corpo foi lançado no rio. Pouco depois, o Papa Stephen VI foi jogado na prisão e então estrangulado até a morte. O ponto principal é que ser Papa não era o melhor trabalho nos dias medievais. Eles eram normalmente completos lunáticos. Era mais político do que religioso, e a maioria deles morreu jovem. O sucessor de Stephen VI foi Romanos. Ele durou 92 dias antes de ser morto. O sucessor dele foi Teodoro II, e ele não durou mais do que 2 semanas. Quem diria que o papado estava tão repleto de drama e violência de alta octanagem? Número 2. Os arquivos secretos. Não há lugar neste planeta mais secreto do que os arquivos secretos do Vaticano. Existem inúmeros rumores e teorias da conspiração sobre o que eles estão escondendo lá embaixo, dentro do que foi descrito como uma fortaleza subterrânea. Mas simplesmente não sabemos. Tudo nos arquivos é tão secreto que o Vaticano só permite a entrada dos estudiosos mais confiáveis com mais de 75 anos. Isso é sem dúvida para que, mesmo que os estudiosos queiram revelar o segredo, eles fiquem com demência antes que possam fazê-lo.
E enquanto alguns dizem que há corpos alienígenas nos arquivos e coisas selvagens como máquinas do tempo, nada disso é provavelmente verdade. A verdade é que os arquivos estão cheios de correspondência relacionada ao Papa. Eles também guardam tesouros da Igreja Católica, e como estamos lidando com a Igreja Católica, eles obviamente não querem que todos fiquem olhando para seus tesouros. Sabemos de alguns artefatos mantidos nos arquivos. Há uma carta de Mary, rainha dos escoceses, antes de ser executada em 1587. Há documentos relativos à excomunhão de Martinho Lutero. As transcrições do julgamento contra os cavaleiros templários estão guardadas aqui. Qualquer coisa importante relacionada à Igreja, nos últimos 1200 anos, pode ser encontrada nos arquivos. Mas muitas dessas coisas são materiais sensíveis, então a Igreja nunca vai deixar o público ter acesso a isso. Mesmo que eles pareçam abrir os arquivos para qualquer interessado, provavelmente será uma meia-verdade. Os verdadeiros segredos estarão guardados em um arquivo ainda mais seguro, fora do nosso alcance. Número 1. A maior taxa de criminalidade. Há algo sobre a cidade do Vaticano que eles não anunciam aos turistas. Eles têm uma das maiores taxas de criminalidade de todo o mundo. Estatísticas mostram que na cidade do Vaticano, de 1 a 1,5 crimes são cometidos cada ano por pessoa. Isso significa que você será assaltado e assassinado em uma visita à cidade? Provavelmente não. A cidade do Vaticano tem uma das taxas de criminalidade per capita mais altas do mundo, e na verdade isso não é uma grande surpresa, considerando que é o menor país do mundo em tamanho e população. Cerca de 1.000 pessoas vivem aqui, principalmente freiras e padres, mas não são eles que cometem os crimes. Existem 18 milhões de turistas que viajam todo ano para a cidade do Vaticano. Muitos desses turistas são criminosos. Quando você compara os batedores de carteira e ladrões de lojas com os verdadeiros cidadãos da cidade do Vaticano, a taxa de criminalidade aumenta bastante. Sim, a cidade do Vaticano tem a pior taxa de criminalidade da Europa. No entanto, é apenas porque, além de ser um centro para peregrinos religiosos, é também um paraíso para pequenos criminosos que querem roubar sua carteira. O que você acha que é o maior segredo do Vaticano? Deixe-me saber o que você pensa nos comentários. E muito obrigado por assistir. Se ainda não o fez, certifique-se de se inscrever para ajudar a apoiar o canal. Vejo você em breve em outro vídeo incrível.